Esse é o Conviver, um podcast para falar de nós, as crianças. Olá, eu sou Catarina Gonçalves e esse é o Conviver, um podcast para falar da vida com as crianças. Neste nosso 13º episódio, iremos conversar sobre um assunto muito importante para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, a educação antirracista. Para a nossa conversa, chamamos a pesquisadora Flávia Damião, mãe, militante e pesquisadora das questões raciais, que tem dedicado toda uma vida para pensar em uma educação antirracista para nossas crianças e para a sociedade em geral. Atualmente, Flávia é professora da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico da Universidade Federal da Bahia, atuando na área da educação da primeira infância na creche da UFBA. Neste espaço, ela pesquisa temas ligados à educação infantil, infância e à educação das relações étnico-raciais, afrodescendência, história e cultura africana e afro-brasileira e a formação de professores. Ela nos deu um enorme presente, refletindo de forma muito sensível a respeito desse assunto, que nem sempre está presente nas discussões maternas e paternas com a intensidade de que necessitamos. Isso porque, como mães e pais que educamos crianças para a construção de uma sociedade justa, é nosso dever nos envolvermos em discussões positivas sobre raça com nossas crianças, enfrentando o racismo e descortinando uma problemática que marca nossa sociedade de forma geral desde sua constituição. A discussão sobre raça e racismo é uma questão que, como nos disse Flávia Damião, deve fazer parte de todas as reflexões em torno da educação, porque faz parte da nossa vida. E justo por isso, iniciamos a conversa perguntando à nossa convidada o que seria uma educação antirracista, a fim de que ela nos apontasse caminhos sobre como conduzir esse trabalho. Foi então que ela nos disse: para mim, uma educação antirracista é uma educação que trate o racismo como crime, e não como uma piada ou como uma brincadeira, porque quando a gente trata como piada, brincadeira, a gente tenta minimizá-lo. É preciso que a gente faça o enfrentamento disso do modo que ele é. Entendendo, então, que uma educação antirracista é aquela que reconhece o problema como um todo e que, por reconhecer, o enfrenta de frente, perguntamos ainda a Flávia qual a importância da família para a construção de uma verdadeira educação antirracista. Ela nos apontou: quando a gente pensa neste assunto, então a importância desse primeiro locus de socialização da pessoa, que é a família, ela tem um lugar preponderante, um lugar primordial, porque é nesse contexto mais íntimo da família, né, que o processo de educação e de socialização da criança acontece no primeiro momento. Então, assim, a gente trazer para dentro das famílias, para esse espaço, para essa educação da criança desde bebê, desde o ventre, essas questões não são questões externas às nossas famílias, às famílias brasileiras, são questões internas às nossas famílias, às famílias brasileiras, porque a gente tem uma composição muito diversa. Às vezes nós somos um núcleo familiar, ele é tido como branco, pai, mãe e os filhos, mas assim tem avós, tem tias, tem primos, tem parentes, ou seja, os ancestrais daquelas famílias também têm na sua composição e na sua história familiar pessoas da população negra. Então, assim, a gente precisa olhar para essa nossa história, para a história da população brasileira, né, da composição da história da população brasileira, e ver que nós somos multiculturais, pluriétnicos, e que trazer esse assunto para dentro, para a nossa educação, para a gente repensar as nossas questões enquanto adultos, mas para a gente estar educando os nossos bebês, as nossas crianças, é fundamental, porque aí a gente sai de uma zona de conforto e a gente coloca um assunto que é tão interno a nós, mas que a gente diz que é mito, que é tabu, e a gente não trata. Então, a importância de trazer isso é para que a gente vá realmente, a partir de cada dia, a gente vá podendo tratar desses assuntos com as nossas crianças, com os nossos bebês, sem medos, sem receios, né? Sem travas, porque não, isso não tem na minha família, isso não acontece, eu não assumo.
Veja bem, se a gente fala que a sociedade brasileira é uma sociedade que historicamente está fundada, estruturada no racismo, em relações raciais, onde determinados grupos, e aí a gente está falando do grupo negro, da população negra, é colocado e hierarquizado como inferior, isso desde o começo, é óbvio que isso vai estar dentro das nossas famílias, porque as famílias, elas compõem a sociedade brasileira, são espaços onde a sociedade brasileira se compõe. Então, enquanto esses espaços, esse racismo, né, esses preconceitos, os estereótipos, vão estar incluídos dentro da família, vão estar circulando e vão estar nos constituindo, enquanto pessoas, enquanto pais, enquanto mães, enquanto filhos, né, enquanto netos, sobrinhos. Então, não dá pra gente, tem um ditado que diz, né, tapar o sol com a peneira, não dá pra gente fazer isso, a gente precisa de fato encarar, é difícil, é tenso, é delicado, mas a gente pode dizer que isso não existe, como durante muito tempo foi feito pelo Estado brasileiro, que dizia, olha, não existe racismo aqui. Há pouco tempo a gente viu que o nosso vice-presidente, depois daquele episódio lamentável, né, no assassinato de um homem negro no Rio Grande do Sul, que o nosso presidente disse que no Brasil não tinha racismo. Quer dizer, não dá mais para a gente dizer isso, né? Não dá mais para a gente negar e silenciar o que cada vez mais está gritando. E a gente precisa considerar esse ambiente familiar, esse espaço da família, como um lugar importante, necessário de tratar, de educar, de pensar, de discutir, de refletir sobre esse tema, porque eles nos constituem enquanto pessoas, e não é diferente na vida das nossas crianças, né? Dos nossos bebês. O que Flávia nos traz é uma questão bastante importante. Ela nos chama a atenção para o fato de que não podemos tapar o sol com a peneira, fingindo que o racismo não existe em nossa sociedade ou que talvez não faça parte de nossa família. Sejamos brancos, negros ou de qualquer outra origem étnica, temos a questão racial atravessando a nossa identidade e, portanto, nos constituindo. Justo por isso, é preciso trazer essa discussão para dentro das nossas casas, inserindo reflexões raciais relevantes que irão constituir para a formação dos nossos bebês, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Foi exatamente isso que fez Ana Helena Passos, a mãe de Luana, de 13 anos, que numa família de pessoas brancas trouxe a perspectiva antirracista para o centro da educação parental. Ana é influenciada por toda uma história pessoal construída em torno de discussões raciais em seus estudos de mestrado e doutorado, e trouxe esse assunto para o centro da educação parental por já ter entendido a urgência dessa reflexão. Embora essa discussão racial já fizesse parte da vida de Ana Helena, nos seus momentos de formação profissional, foi quando ela se tornou mãe que efetivamente a educação antirracista penetrou a sua vida e a sua educação familiar. Agora, não só mais no lugar de quem pensa o assunto, mas de quem educa uma criança nessa perspectiva. Luana acaba nascendo nesse cenário, mas ela acaba nascendo nesse cenário com uma mãe branca e com um pai branco. Então, o desafio era como é que a gente, dentro de casa, construía essa educação para que ela entendesse, como é que eu posso explicar? Para que na realidade esse antirracismo, que hoje é um processo, porque o racismo o racismo é a forma estrutural, né, da sociedade. Então, o antirracismo, ele é um processo de resistência na construção da identidade. Só que eu queria, de alguma forma, que as relações raciais para Luana, ela fosse realmente construída nessa primeira infância, na construção da identidade dela, para que isso começasse a se tornar mais possível de ser na igualdade. Então, acho que um primeiro ponto que para mim era importante como educadora, ainda, né, importante como educadora, e para mim aquilo tinha que fazer sentido para ela também. Ana nos traz duas questões muito importantes quando estamos tratando de educação parental, incluindo a discussão antirracista. A primeira delas é a questão do sentido, ou seja, não é possível que continuemos acreditando que educar o outro é apenas transmitir informações. É preciso que entendamos que aprender é
atribuir criticamente sentido aos objetos que atuam no mundo e, portanto, a criança é ativa nesse processo, precisando pensar e agir sobre o mundo. A segunda questão que Ana muito bem coloca, e que ao meu ver é muito importante, refere-se ao aspecto da construção da identidade na primeira infância. Isso porque a criança vai aprendendo a ler o mundo a partir do ambiente sociomoral no qual ela está inserida nos primeiros anos de vida. De modo que as primeiras experiências nas quais estão imersas as crianças irão colorir a vida delas por toda a existência. Com isso, Ana nos chamou a atenção para a importância de um olhar sensível para as questões raciais em todas as famílias negras, brancas e de qualquer outra etnia, reconhecendo que é urgente tirarmos do escuro algo tão relevante para que nossas crianças possam olhar para o aspecto da raça numa perspectiva pluriétnica que valorize todas as diferenças. Mas como fazer essa inserção quando não se é uma mãe especialista no assunto, como é o caso de Ana Helena? A esse respeito, Flávia Damião nos traz pistas muito ricas que nos apresentam bons caminhos a serem seguidos nessa estrada antirracista. Quando a gente pensa numa educação antirracista dentro do ambiente familiar, né, e quando a gente pensa nessa educação antirracista, ela envolve aí alguns elementos. Ela envolve a questão da história e da cultura africana e afro-brasileira. Então, a gente fala do antirracismo, a gente fala da história e da cultura africana e afro-brasileira. Então, assim, penso que várias estratégias podem ser adotadas pelas famílias para que a gente contemple essa dinâmica, essa perspectiva dentro da educação dos nossos filhos, das nossas filhas. Como, por exemplo, acesso à cultura mesmo brasileira. Quando a gente vai para a cultura brasileira e a gente olha a música, que a gente olha as artes plásticas, as artes visuais, que a gente vai olhar a questão do cinema, a questão da literatura, a gente pode estar trazendo, né, via esse universo da cultura para as crianças, a presença, a participação efetiva da população negra na construção do país. Porque o que acontece muitas vezes, Catarina? A população negra ela é tida como uma população que é descendente de escravos. Isso é o que ronda o nosso imaginário social brasileiro. Então, se é descendente de escravos, quem eram os escravos? Não é? Eram pessoas destituídas de liberdade, eram vistas como pessoas não pensantes, pessoas que não sentiam, pessoas que não produziam cultura, pessoas que não tinham história. Então, esse imaginário é que nos ronda. A partir do momento que a gente vai para a nossa cultura e que a gente busca, de fato, a contribuição efetiva dessas pessoas que não eram escravas, que foram escravizadas, mas eram povos, eram linhagens, tinham história, tinham cultura nos seus países de origem, foram sequestrados das suas terras e trazidas para as terras de cá. Então, essas pessoas lá, elas construíram história, né? Tinham poder, histórias de beleza, histórias de poder, histórias de construção intelectuais, na matemática, na educação, na física, na química. Então, a gente precisa olhar para tudo isso e trazer toda essa contribuição milenar que a população negra tem para dentro das nossas casas e desconstruir esses estereótipos de que o povo negro é um povo inferior, que não pensa, não sente, não tem história, não tem cultura. Então, quando a gente traz a literatura, traz a música, traz a história, traz a arte, a gente vai estar dando subsídios, elementos, para que as nossas crianças comecem a compreender e olhar para essas pessoas que compõem o país, que compõem as próprias famílias de um modo diferente, dizer, não, pera lá, sabe? Escreveram livros, formularam pensamentos, teorias matemáticas, foram fundamentais na medicina. Então, assim, a gente começa a desmistificar isso, né, esse estereótipo. E aí eu acho que as histórias e as histórias infantis, hoje a gente já tem um acervo muito grande de uma literatura infantil afro-brasileira e africana que pode potencializar muitíssimo esse nosso trabalho, sabe? Então, ler histórias para as crianças adoram histórias, é fundamental na construção do imaginário, né?
na construção da criatividade, da imaginação. Então, assim, acho que isso é um recurso que a gente pode usar muito. As histórias infantis, a literatura infantil e afro-brasileira, para dentro da nossa educação, para nos